Vamos começar agora mais um vídeo da nossa sessão de entrevistas com profissionais da área. E hoje eu vou falar com o Luiz Thiago, que tem uma grande... Começou com 13 anos, desenvolveu o seu primeiro website. E hoje desenvolve toda a plataforma de educação à distância de Augusto Cury, Murilo Gun, entre outros grandes profissionais. Então você vai conhecer agora a história de Luiz Thiago, como ele começou lá atrás, e vai dar dicas para você. Se você está começando em programação, qual trilha você vai percorrer para ter um sucesso profissional. Então, roda a vinheta, vamos começar já a entrevista. Então, para começar, Luiz Thiago, eu acho uma informação legal para a gente, né? Para quem está começando, a entrevista para quem, poxa, eu estou aqui começando meu trabalho, estou aqui aprendendo a programar. Então, acho que para quem está começando, conversar com alguém que já tem uma grande experiência em programação, no meio de vender, né, os seus serviços. Como é que foi a iniciação nesse mundo de programação? Primeiramente, agradecer o convite, André. Fico bem feliz aí. Obrigado. Por esse reconhecimento e eu fico lisonjeado com isso tudo. Como foi a iniciação? Basicamente assim, desde bem jovem, acho que com 13 anos na verdade, eu já fuçava Mirk e tal, scripts, aquelas coisas, e aí eu vendi meu primeiro site aos 13 anos de idade, para uma concessionária daquele Recife e tal. Foi a primeira venda realmente. Quantos anos mesmo? 13 anos. 13 anos, meu Deus. E aí foi nos anos 2000. E na época, inclusive, era em Flash. O tão falado Flash. E foi bem legal a experiência, assim. E aí, até por ser jovem, primeiro que era uma coisa que na época não era tão divulgado, assim, não era tão fácil até de ter empresas especializadas nisso e tal. Então, profissionais eram normal, mas não profissionais tão jovens. Então, assim, até no dia da apresentação foi engraçado de você chegar para uma reunião e você ter um guri de 13 anos entendeu? Para vender alguma coisa e uma empresa que precisa de nota fiscal e tudo aquilo, querendo ou não, profissionalismo, né? E aí, de uma coisa que... tudo isso, sim, eu tinha parceiros aqui em Recife que eu consegui, conversei e tal, para poder ter essa responsabilidade, né, para a empresa. Eu lembro que na época eles até disseram assim, olha, normalmente a gente paga 50% antecipado no início do serviço e 50% no final. Como você não tem portfólios para eu poder mostrar, foi o primeiro site realmente vendido ali. Eles disseram, a gente só vai poder pagar no final. E eu disse, não, por mim tranquilo, você só paga no final, você só paga se você ficar satisfeito com o produto que for desenvolvido. Então, foi bem legal, a experiência foi incrível, 13 anos, é uma idade bem começando mesmo, então, poxa, parabéns. Obrigado. Eu nem sabia dessa história, eu não tinha há tanto tempo, que não sabia que eu tinha começado com 13 anos a programar em Flash. Bom, qual linguagem que você entende ser importante para alguém que está começando agora? Assim, vou começar a trabalhar com desenvolvimento. Qual que é a linguagem que a pessoa fala assim, poxa, essa aqui a pessoa dominando, ela tem fácil inserção no mercado de trabalho? Legal. Eu acho que desenvolvimento web, que é meu foco principal, né? Eu acho que é a tríade, o HTML, CSS, JavaScript. Hoje eu vejo como uma obrigação para uma pessoa que quer se inserir no mercado, entendeu? Por mais que ela diga, eu sou mais focado em back-end, eu tenho conhecimento no banco de dados e tal. Se você quer desenvolver para web, você tem que ter uma experiência com isso. Não tem como você... eu faço somente a lógica aqui, o back-end, e eu não poder ter uma ideia de como eu posicionar uma coisa numa tela, um botão, alguma coisa do tipo. Então eu acho que isso é fundamental. E aí depende muito do que a pessoa vai querer se especializar, entendeu? Se é mais para back, mais para front, e aí tem mais algumas outras coisas aí. Tá. Só explica para quem está assistindo essa aula e ainda não está, assim, digamos, mais avançado, o que seria o back e o que seria o front. Beleza. O back-end é o que está por trás das câmeras, digamos assim. Então é o acesso ao banco de dados, é a lógica de programação, a parte de segurança, permissões, quem pode fazer o quê, basicamente isso. E o front-end é a apresentação para o cliente final. Então
a tela do que está sendo exibido, a posição, a marca do cliente, esse tipo de coisa, mais ou menos assim. O HTML, CSS, JavaScript do lado front-end, basicamente o HTML é a marcação, aquele conteúdo, o texto, o CSS, o estilo da página, então a posição do que é cada coisa, aqui do lado esquerdo, direito, se é fundo preto, branco, cinza, amarelo, enfim. E o JavaScript para o front-end é muito mais a parte das ações e interações. Então, se eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Enfim, mais ou menos isso aí. Que é o front, né? Exatamente. Front-end. O back-end é a parte lógica do sistema, acesso à base, como eu falei. E aí, hoje em dia, o JavaScript você também consegue, com a base de JavaScript, programar também em linguagens back-end. Node.js, por exemplo, que é um caso bem importante aí com o JavaScript. Com certeza. E como é que hoje, eu sei que você já tem um amplo conhecimento tanto em HTML, CSS, como em JavaScript, mas sempre vem uma nova framework, vem uma especificidade do JavaScript principalmente, que ele está desenvolvendo muito. Como é que você se mantém atualizado com os avanços, digamos assim, com o JavaScript específico? É muito mais de atualização, cursos, eu acho que é fundamental. Prática, eu acho que a pessoa não tem como crescer somente na teoria na área da gente, entendeu? Existem algumas áreas que são muito mais teóricas. A área da gente tem uma teoria muito forte para você saber como fazer cada coisa, mas a prática também é muito importante. Então eu acho que é uma questão muito de necessidade também. Quando começa a surgir novas tecnologias, React, enfim, algumas bibliotecas e tecnologias, você começa a sentir a necessidade quando você vê. Eu acompanho um fórum, eu acompanho um podcast, um videocast, algum canal do YouTube, alguma coisa, e você vê, pô, aquilo ali tem uma linguagem nova, tem um framework novo, então o que é que aquilo ali faz? E aí você começa em eventos e cursos, ter uma noção daquilo ali, e você começa a sentir a necessidade, dizer assim, bicho, aquilo ali iria me ajudar bastante no meu trabalho. Porque hoje eu perco muito tempo fazendo isso, isso e isso. Dessa forma vai ser muito mais fácil, a apresentação para o cliente final vai ser melhor. Ou então eu vou desenvolver mais com menos código. Por quê? Porque aquilo ali ele vai remover muito a parte desnecessária do código. Imagine assim. Então, e aí é muito de ter essa parte teórica e também bastante da prática. Para a gente criar assim para eu chegar a fazer perguntas assim do seu dia a dia atual, mas antes de chegar do seu dia atual, fala um pouquinho desse primeiro site com 13 anos que você preparou para hoje. Quais foram as suas experiências? O que é que você já viveu na área de programação e na área empresarial de prover soluções para clientes? Legal. Como eu te falei, foi mais ou menos nos anos 2000, a parte do Flash era uma coisa que era um Flash 4, Flash Flash 3, Flash 4. E era aquele boom, então eu lembro, e assim, era uma concessionária aqui em Recife, eu lembro que levei câmera digital para tirar foto, então foi um processo completo, entendeu? Eu não tinha um fotógrafo, eu não tinha alguma coisa para fazer isso daí. Então basicamente foi todo o desenvolvimento, começou com Flash. Depois de um tempo, época de colégio e tal, continuei fazendo alguns sites freelancer. Eu era o sobrinho que a gente... Você era o sobrinho? Eu era o sobrinho oficial. Então, pessoal, eu estudava no colégio aqui em Recife, então tinha alguns colegas que tinham... O pai tinha empresa, e aí sabia, e começava a conversar, e aí eu vendia aquilo ali. Legal. E aí depois do Flash, eu acho que começou a parte do HTML com frames. Então era... também bem antigo. E depois eu acho que veio o Tableless, ou melhor, antes do frame o Table, a tabela. Eu lembro que aqui em Recife, um site que era, eu gostava porque no frame você scrollava só um pedaço da tela. E o topo ficava e aí começaram os jornais que na época eram bem grandes assim, JC Online, Globo.com na época. E aí eles começaram a fazer uma coisa que quando você rolava a página, rolava tudo. Então, cara, como é que funciona isso? E aí foi quando eu aprendi tabela, entendeu? Então desenvolver site com tabela, pra mim foi já um avanço. Pô, que legal, não sei o quê. E aí pouco tempo depois começou, tabela coisa do passado, Tableless. Então a gente, o que é o Tableless? Não ter tabelas para a estrutura, pelo menos, do projeto. E o CSS. E aí já começou a simplificar um bocado de coisa, não ter aquele código repetido de cada página dizer o tamanho da fonte, por exemplo, ou a cor do background, alguma coisa do tipo. Separação do conteúdo. Exato. Pro estilo, eu lembro que eu estagiei numa empresa na época da faculdade, e a gente sempre dizia lá, HTML marcação, CSS estilo, ação JavaScript. Então nunca no HTML eu vou ter hexadecimal de cor, basicamente assim.
E aí depois disso começou a surgir o Tableless, como eu falei. Eu lembro que tem até um livro, não lembro se é o Diego Eich, se eu não me engano, que era o Dominando o Tableless. E aí eu comecei a ler aquilo ali, levei para o estágio, foi logo no início do estágio inclusive, e aí mostrei, e foi uma guerra assim para poder mostrar o avanço que a gente poderia ter com aqueles sites desenvolvidos com CSS. Então dizia, quando precisar o cliente ligar, dizendo assim, aumenta a fonte do meu site, tá muito pequena. Então era normal botar uma pessoa para desenvolver e cada uma daquelas páginas internas ir lá, um parágrafo por parágrafo e dizer, não é mais 12, é 14. Então eu comecei a mostrar que com CSS era mais simples e tal, e aí consegui meio que mudar a concepção, digamos assim, da empresa. E aí depois disso, hoje você tem muita parte começou a parte do Angular também, no JavaScript, hoje em dia o universo conspira ao React, que também é bem presente, tanto o React para dispositivo para web, como o React Native para dispositivo mobile. E aí começou a parte do mobile e a galera dizendo, preciso de site responsive, eu preciso ter uma boa apresentação no celular, eu não posso esconder as coisas, o cara no celular tem um site, digamos assim, sem todo o conteúdo, então vamos fazer um CSS, um layout específico para celular. E depois já começa mobile first, então primeiro a gente desenvolve para celular, porque 70, 80, 90% dos usuários estão com celular. E aí eu acho que hoje é o que a gente vive hoje, né? Um mundo, querendo ou não, de plataformas e sites e tudo voltado muito mais para o público com celular. E o React Native também, que é, querendo ou não, mais uma coisa web, jogando para o dispositivo móvel de forma nativa, né? Gerar aplicativos nativos. Enfim, e aí também a questão do mobile, você ter um código diferente para Android, para iOS, para o finado BlackBerry, acho que finado, não sei, para o Windows Phone e tal, e aí você com um código só conseguir desenvolver essas plataformas. Eu acho que é esse o universo aí tão importante que a gente tem que estar se atualizando. Então, quer dizer, daquele Flash no ano 2000 até o React de hoje, essa foi uma caminhada sua na área de tecnologias, e programações, e linguagens, e bibliotecas. E é bem prazeroso, a gente querendo não se atualizar, como eu digo, como a gente perdia tempo fazendo aquilo ali, hoje aquilo ali a qualidade que entrega é muito melhor e a gente consegue desenvolver mais com menos, entendeu? Eu sou fascinado pela área. E assim, os teus clientes estão aonde? Para quem você presta serviço? Hoje eu trabalho para uma empresa americana, uma empresa gigante, são 10 mil funcionários. E hoje eu também tenho uma empresa aqui no Brasil de desenvolvimento de plataformas e aplicativos para celular e muito focado em educação à distância. Então, nossos maiores clientes aqui no Brasil são muito da parte de ensino à distância, de EAD. Legal. E como é que é a sua área de atuação? Assim, como é que é seu dia? Sabe, chegou no escritório, quais são as prioridades? Como é que você organiza o teu dia? A primeira prioridade, quando eu chego no escritório, é tomar um café. Lógico. Então, basicamente assim, eu tento organizar o dia para eu conseguir atingir meu objetivo. Como eu te falei, eu tenho uma empresa, trabalho para uma empresa de fora, então essa parte de desenvolvimento full stack, então lá a gente trabalha com React, trabalha com Groovy, trabalha com HTML, CSS, JavaScript e tudo isso, Node.js, enfim. E também gerenciar a equipe da gente hoje aqui no Brasil com essas plataformas que a gente faz. Certo. Entendeu? Basicamente é meio esse o dia a dia e tentar separar. Eu separo meio que horas assim do dia. De o que eu vou estar fazendo de manhã, o que eu vou estar fazendo à tarde para organizar isso aí. Quantas horas por dia você trabalha? Eu preciso dizer isso? Eu preciso dizer São isso. Tantas assim? São tantas. Mais de 10, 12 horas por dia. Mas, sendo bem sincero, é bem prazeroso. É ótimo. Entendeu? É um prazer, então, né? Você nem conta. É o que eu digo, é tão bom você trabalhar com o que você gosta, entendeu? Não tem como você negar isso. É muito legal. Se eu disser assim, sábado eu vou pro escritório, eu não fico achando mal que tá vindo pro escritório e ter que, o trabalho realmente é prazeroso, é ver aquele resultado final sair. Entendeu? Às vezes eu fico, mas eu preciso ter um tempo para fazer tal coisa. Aí é quando começa meio que a dor de estar trabalhando num sábado. Entendi. Mas não pelo trabalho em si. Eu não venho e digo, vai ser chato isso. Não, é bem tranquilo, bem legal. Quer dizer, então você tem tanto clientes que são daqui, do Brasil, como tem um cliente, no caso, para quem você trabalha, que está nos Estados Unidos. Exato.
Que eu acho muito bacana isso, porque você tem, né, ganha muita experiência em ter esses dois tipos de trabalho, tanto para o público brasileiro como para o público de uma empresa, no caso, americana. E o que é que você recomenda para quem está começando agora? Fala assim, poxa, eu acho que isso daí é o que eu quero. Eu quero estar trabalhando aqui no Brasil e quero estar prestando serviço para uma empresa de fora, de estrangeiro, e também ter clientes locais. Quais são as recomendações para quem está começando agora para trilhar esse caminho? Legal, muito boa. Basicamente assim, o que eu sempre tento mostrar em palestras, inclusive em eventos que a gente participa, é primeiro a pessoa tentar descobrir a área que te deixa confortável. Então, como eu te falei, se é o front, se é o back, se é você poder abranger as duas coisas como desenvolvedor full stack, se é mais a parte de segurança, de banco de dados e tal. Começando a ter isso daí, a pessoa tem que definir um pouco o que ela quer fazer. Ela quer abrir uma empresa, começar a prestar serviço pessoa jurídica, pessoa física, se ela quer trabalhar para uma empresa de fora. E, inclusive, uma vez dando uma palestra, eu comentei com o pessoal de lá que eu disse, a melhor forma hoje de ser contratado por uma empresa de fora é você começar invertendo o jogo e olhando as vagas que essas empresas têm. Então, se você entrar no site do Facebook, se você entrar no site da Google, se você entrar no site do GitHub, da Microsoft, a empresa que você almeja, deseja trabalhar, vai ter lá as vagas disponíveis para profissionais. Aí você sabe mais ou menos e aí você vai saber lá o que é que eles estão procurando, entendeu? Então lá ele vai dizer, eu preciso da pessoa que saiba React, eu preciso da pessoa que saiba Angular, eu preciso da pessoa que saiba desenvolvimento para iOS, e aí através daquelas vagas termina sendo um norte para você saber o que você vai estudar. Você, quando vê essas empresas de fora, as grandes empresas, você termina sabendo muito o caminho que atualmente os grandes estão trilhando, entendeu? Então, às vezes você diz assim, tem muita vaga aqui em Recife para A, B ou C. Mas às vezes as empresas locais não estão tão atualizadas como as lá de fora. Então, a partir do momento que você acha essas vagas e consegue trilhar esse caminho, eu acho que fica muito mais fácil. E, querendo ou não, vai ser uma coisa, como você falou, até 2021, 2022, 2023, 2025, as empresas vão estar precisando de profissionais e as pessoas, e essas empresas vão estar dando o doce, dizendo o que é que elas precisam. Então, começa por ali. E aí, outra coisa que eu acho que é fundamental, o idioma, o inglês, principalmente, universal, e aí vai ajudar muito você tanto a buscar materiais em inglês, documentações e tal, como participar de entrevistas, que aí também vai ser um ponto muito positivo, diferencial. Com certeza. Agora vamos falar um pouco do seu lado empresarial, assim. Tem uma pergunta que é muito frequente em qualquer área, na verdade, não só na área de desenvolvimento, mas como na área de marketing, como na área de design, enfim. Como cobrar por serviço de desenvolvimento? Quais técnicas você utiliza para falar, esse sistema vai cobrar, vai valer X ou vai valer Y? Como chegar nesse número? Pessoal, uma coisa que eu sempre digo é você tem que ter uma ideia dos seus custos. Então, você como pessoa física, se você é um sobrinho, como você foi com 13 anos, é muito você ter uma ideia daquilo ali, tanto da tua experiência como do teu custo para aquilo ali. Isso. Se você está trabalhando em casa, não tem uma empresa, funcionário, impostos para pagar, você vai ter um custo mais baixo. Entendeu? E aí você tem que ter uma estimativa mais ou menos de quanto que vale a tua hora. Isso. Então, assim, se você é um sobrinho, sua hora vai valer menos, porque você tem menos custos, e aí você vai ter como ter uma estimativa. E aí você tem que ter uma ideia de quanto tempo você vai precisar desenvolver aquilo ali. Vou fazer isso em um dia, em 2 dias, em uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E aí você começa a ter um norte daquilo ali. Entendeu? Uma coisa que eu sempre a gente costuma fazer com os clientes, é orçar por funcionalidades. Ao invés de a gente desenvolver, eu quero esse pacote gigante, vamos sentar juntos e entender quais são as funcionalidades desse pacote todo, e eu orço cada funcionalidade, cada macro funcionalidade. Eu não vou o clique do botão, não, eu não preciso mostrar para o cliente isso daí, mas essa página aqui, eu preciso gerir tal coisa. Para eu fazer essa página toda, eu vou precisar de 8 horas, de 16 horas, de 30 horas, 100 horas. E aí, em cima desse valor da hora, eu consigo ter uma estimativa para cada funcionalidade. E aí, para lançar o projeto, eu vou somar as funcionalidades. Basicamente é isso. Então, basicamente, você vai mensurar quanto tempo você vai investir no desenvolvimento daquele módulo, aí você sabe quanto vale sua hora,
e sua hora multiplicado pela quantidade de Por aquilo tempo que dali. você vai investir no Perfeitamente, desenvolvimento daquela parte, você sabe qual é o valor E aí, daquele mais uma serviço. vez, isso funciona tanto para o profissional liberal como para uma empresa. A empresa vai ter o custo dela, de aluguel, de impostos, de funcionário, de limpeza, do café, entendeu? E aí você consegue ter uma ideia de quanto vale a tua hora e você consegue passar isso para o cliente. Legal. E além da linguagem de programação, assim, você tem conhecimento de quais outras áreas como design, como user experience? Quais outras áreas você fala assim, poxa, daqui eu gosto de estudar, gosto de trabalhar além da programação? Bem legal, assim? bem legal. Hoje eu sou muito focado no back-end. Mas eu praticamente comecei, como eu falei, questão de flash e tudo, comecei muito com front, muito com apresentação para o usuário. E aí eu tive uma necessidade muito grande de não somente depender de, mais uma vez, eu preciso botar um botão novo aqui, qual a cor desse botão? Eu preciso de uma coisa assim. Eu comecei a precisar estudar também isso. Entendeu? Então, eu, na verdade, tenho uma graduação em desenvolvimento web, na verdade, o nome do curso era Web Design. Então, a gente teve alguns fundamentos de design no curso. E aí tive também que ter o estudo de arquitetura de informação, UX, enfim, tudo a parte de layout, a parte de marketing de busca também, de poder ter um posicionamento, o que fazer, qual a base para aquilo ali ser bem ranqueado, o que é que eu não posso estar colocando a informação que eu não tenho no meu site ou na minha plataforma para poder atingir boas posições. Então, assim, tudo isso eu acho que é um diferencial, entendeu? Como eu digo, você vai participar de uma seleção, na empresa que for. Você participou, ele diz que você precisa saber o React, só isso. Se você chegar lá e disser, eu sei React, eu sei bastante coisa de React, legal. Ele vai ter outra pessoa que vai saber de React. E aí quando você diz assim, eu sei de React, mas eu trabalho com UX, eu também sei um pouco de back-end, eu sei a parte de estrutura de bancos, eu sei a parte de performance, enfim, quanto mais coisa você conseguir agregar naquilo ali, vai ser mais legal para o teu trabalho, você vai ter um ponto de diferencial ali naquela entrevista, tanto para uma entrevista de emprego, como você como empresa poder vender para o teu cliente. Então, Legal. mais uma vez, quanto mais bagagem a pessoa tiver, melhor. Não, eu acho que não é atirar para todos os lados, mas você pode ter uma especialização, uma coisa que você se sente bem em fazer, mas quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Tá. Além do conhecimento que você acabou de falar, vou pegar um gancho nessa sua resposta em relação a tecnologias que a pessoa conheceu. Agora eu vou dar uma dica que você pode dar, agora falando na visão do empresário, Luiz Thiago, quando chega um novo estagiário, por exemplo. Vamos imaginar que nosso aluno que está começando agora, fez os nossos cursos e agora vai vir para uma entrevista de emprego. O que é que você sugere para falar assim? Por que é que você gostaria de dizer para a pessoa que está vindo fazer uma entrevista de emprego com você, que seria importante ela falar para você, assim, como ela seria ser a escolhida dessa entrevista? Legal. Sabe assim, quais características essa pessoa precisa ter, além do conhecimento natural? Muito legal. Daquilo? Basicamente, para mim, o que eu pontuo para mim como primeiro lugar é o desejo da pessoa em aprender se a pessoa gosta daquilo aí que ela faz. Para mim isso é fundamental. Por quê? Mais uma vez, hoje, se vier um funcionário, um estagiário para participar de uma entrevista, ele vai dizer, eu sei trabalhar com A, B e C. Só que amanhã A, B, C já vai estar defasado. Então ele vai precisar aprender D e F. E aí, se ele não tiver essa vontade de aprender, essa questão de ser um pouco autodidata, para ele evoluir, o mundo fica muito limitado para ele. E aí é uma coisa que eu prefiro não ter uma pessoa dessa na equipe. Entendeu? Eu prefiro ter pessoas que focam no crescimento, em atualizar, e que essas pessoas também tragam para a empresa novidades. Eu não preciso somente, ele é estagiário, ele tem menos experiência do que eu. Não. Ele pode ter mais experiência em alguma coisa, ou alguma coisa nova, ele viu na faculdade, ele participou de um evento, viajou, final de semana, e aí participou e chegou e disse, isso que a gente faz aqui não é tão legal. Eu vi lá uma biblioteca nova, enfim, uma tecnologia nova, uma linguagem nova, que esse trabalho que a gente perde hoje, a gente iria perder menos tempo, a gente entregaria melhor para o cliente, alguma coisa do tipo. Então, para mim, esse é o principal. Se a pessoa consegue aprender bem, ela consegue chegar na empresa e em pouco tempo ela tem uma curva de conhecimento bem ascendente. E vai crescer na empresa naturalmente. Com certeza, se Deus quiser. Thiago, muito obrigado. Acho que a entrevista foi muito boa.
né? Eu acho que quem está assistindo agora, que está começando, que já deu os primeiros passos na área de programação, já é nosso aluno, eu tenho certeza que suas dicas foram muito importantes para esse perfil de aluno que a gente tem. Coisa boa, fico feliz. Obrigadíssimo. Obrigado, verdade. Valeu, Um abraço, valeu. Valeu.